Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa nossa do Grupo Equation para mostrar a vocês, engenheiro que está nos assistindo, a carreira de pessoas excepcionais que estão por aqui. Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e hoje a gente recebe uma pessoa que é uma referência para mim e acredito que ele tem que ser referência para todo engenheiro que se formar aqui no Brasil, Paulo. Ele alcançou tudo que um engenheiro eletricista sonha durante a faculdade. Ele passou pela diretoria da CELP, né, que hoje é do Grupo Neoenergia, foi superintendente da CHESF, passou pela direção da ANEEL, foi presidente da EPE e simplesmente deu aula durante 30 anos. Tem muita história para contar, muita coisa engraçada para a gente discutir aqui também e ensinar a gente muito. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rave. Eu aqui agradeço, né, o convite formulado por vocês. Parabéns por esse projeto, Emerson e Paulo. É muito importante, né, discutir e apresentar essas experiências de engenheiros. Eu acho que isso motiva muito, né, aqueles que estão nesse momento fazendo uma avaliação da opção do curso que ele pretende participar, e nesse caso específico vocês dão uma visão, trazendo profissionais, né, e trazendo também professores. Eu tive a oportunidade de assistir alguns podcasts anteriores e fiquei muito entusiasmado e digo, vou esperar a minha hora de participar. Foi quando o Metódio disse que tinha dado meu telefone, né? E aí eu estou aqui com muito entusiasmo e quero até também parabenizar vocês, não só pelo projeto, mas por esse entusiasmo de vocês aí, né? Então vocês estão sempre com um sorriso nos lábios, né? Então, faça engenharia não por dinheiro, porque gosta, porque com certeza as coisas vão acontecer da melhor maneira, né, Rave? olha, veja só, eu gostaria de fazer um contraponto, né? É muito bom você fazer o que gosta e você ser remunerado adequadamente, né? Não dá para fazer simplesmente um trabalho, por mais interessante que ele seja, e você não tem uma remuneração adequada, até porque nós vivemos numa sociedade competitiva e é natural que haja uma competição entre as diversas profissões. E, evidentemente, aquelas profissões que forem melhores, bem-sucedidas, elas terão uma remuneração maior. É muito bom nós vermos, por exemplo, as principais empresas aqui do Brasil, do Nordeste, né, com engenheiros, seus fundadores, e que, evidentemente, ele tem uma vida financeira tranquila. Então, eu gosto de destacar também a importância, né, da recompensa e da remuneração que qualquer profissão tenha. Então, se eu verificar, por exemplo, numa determinada área de medicina, não tenho dúvida nenhuma que o adolescente que vai fazer medicina, ele já está pensando naquela área da medicina que tem a melhor remuneração. E a mesma acontece com engenharia. Engenharia, nós temos um desafio muito grande, e o Brasil tem um desafio muito grande, porque o engenheiro, ele é o propulsor da infraestrutura, né? E aí a infraestrutura, seja lato sensu, né? Nós estamos falando aí na área civil, na área elétrica, na área mecânica, nós estamos falando aí de estradas, pontes, portos, instalações elétricas, geração, transmissão, distribuição. Então o engenheiro ele tem uma gama de oportunidade, e aí é preciso não só escolher, eu diria, qual a área correta na visão dele, aquilo que ele tenha mais, mas também essa escolha ela é muito importante, porque ali você está fazendo um planejamento do seu futuro. Então eu acho que esse trabalho de vocês ele é muito importante, e até mergulhar um pouco nas características de cada curso, né, o que é que leva a cada curso, e trazer o que vocês estão fazendo, profissionais que tenham uma carreira, que tenham uma contribuição a dar do ponto de vista de motivar. Porque se por acaso você não faz um planejamento adequado, a chance de sucesso também é muito baixa. Portanto, acho que esse trabalho que vocês estão apresentando é muito interessante, e daí é meu entusiasmo de vir aqui para poder contribuir com a minha experiência, né? Eu tenho uma experiência relativamente grande, né, em todo o setor elétrico brasileiro. Nós estamos falando aí de 40 anos, e hoje estou atuando como consultor
porque o fato de atuar como consultor faz com que eu possa contribuir com os meus conhecimentos para as empresas que estão hoje, atuam especificamente no setor elétrico brasileiro. E dentro disso, Reive, até puxando esse gancho, né? Você falou muito em relação a essa valorização da engenharia, de você ter uma remuneração adequada, e citou também aí que você tem 40 anos de mercado. Você acha que existe um processo de desvalorização da engenharia ou isso é um mito? As pessoas ainda conseguem ser bem remuneradas nessa área? Olha, consegue, e a engenharia ela está associada ao desenvolvimento e o crescimento do país. Então, na hora que o país desenvolve, o Brasil, por exemplo, tem uma expectativa de crescer na faixa de 2,8% a 3% do PIB ao ano. Então, na área de engenharia elétrica, significa dizer que a gente precisa agregar, ampliar a capacidade instalada na faixa de 9 gigawatts, mais ou menos. Então, quando você fala nessa capacidade, imagine que você está tendo oportunidade de emprego, tanto na área de estudos, na área de planejamento, na área de engenharia, implantação, operação e manutenção, nas diversas fontes. Se você vai para a área de portos, aeroportos, estrada, então, na hora em que o país e o Brasil tem uma carência muito grande em infraestrutura, ele começa a investir em infraestrutura, ali é uma oportunidade para todo tipo de engenharia. Então, como nós temos ainda hoje uma carência de infraestrutura, eu não tenho dúvida nenhuma que com essa expectativa de crescimento que o país tem, não só o Brasil, mas os países da América Latina como um todo, é uma oportunidade para que a área de engenharia possa desenvolver o seu trabalho e, de certa forma, motivar essa juventude que está hoje pensando em trilhar uma carreira que eu considero muito importante para o país. Pegando até esse gancho, Reive, de que a engenharia ela é muito importante para a parte de infraestrutura do país, né? Não só isso, como trazer novas tecnologias, inovação, né, em diversas áreas. E, recentemente, alguns dados trazendo diminuição de ingressantes na engenharia, né, justamente por essa desestimulação na área. E aí eu queria ver a tua opinião com relação a isso. Faz sentido mesmo o Brasil ter diminuição de engenheiros formados? Porque quando a gente compara com países grandes como China, Estados Unidos e Japão, na verdade o que acontece é o contrário, tem cada vez mais, né? Nós temos ciclos, né? Como nós temos um certo tempo, não só atuando nas empresas, mas também na universidade, é muito comum você ter ciclos, né? Então, toda vez que você tem grandes empreendimentos, grandes investimentos no país, principalmente no Nordeste, nós observamos que há um crescimento da demanda por engenheiros, e toda vez que você aumenta a demanda e reduz, e a oferta é menor do que a demanda, consequentemente você passa a valorizar aquele profissional. Então, com o boom de swap, por exemplo, então a quantidade de engenheiros que foram demandados foi, eu diria assim, relativamente grande, e isso fez com que voltasse a ter um ciclo. Então, nós estamos necessitando no Nordeste, em toda a área de estrutura como um todo, na área de transporte, mobilidade. Nós temos aí a Transnordestina, a própria ampliação do Porto de Suape, agora com a refinaria, no segundo etapa da refinaria. Então, tudo isso, geração de energia como um todo, né, que proporcionou, no caso específico, geração solar e geração distribuída, criar uma série de empresas, por causa de surgir aí uma série de empreendedores. Quer dizer, em condições normais, você estaria pensando em trabalhar numa grande empresa, mas hoje nós observamos pequenos empreendedores fruto dessa oportunidade que foi dada na geração, seja solar, eólica e geração distribuída. Portanto, é ciclo, quer dizer, se o país cresce, tem uma demanda por engenharia. Se o país para de crescer ou reduz seu crescimento, consequentemente essa demanda ela diminui. Então, assim, até
dentro disso, né, Paulo? Aproveite você agora, né? Que por enquanto ainda está nessa etapa de crescimento. Porque muitas vezes as pessoas deixam para fazer engenharia, que foi até o meu caso, quando eu estava na onda boa, né? Mas a tendência é que quando você se forma, você já pega um ciclo mais baixo. Mas não, nesse caso a gente está numa onda crescente, então as pessoas que estão ingressando agora ainda vão aproveitar muito da parte do crescimento do país e ter tranquilidade, né? Para estar nesse crescimento. Queria aproveitar, né, Paulo, para estar nesse crescimento, para saber mais sobre engenharia, para, como o Rei falou, estar acompanhando pessoas que fizeram muito sucesso, já se inscreve no canal, curte aí, né? Dá um comentário, ajuda a gente a chegar a mais gente. Só dessa forma que a gente consegue trazer tantos convidados de renome mesmo, né, Rei? Então, eu queria agradecer sua presença já desde já. E queria também iniciar falando das suas experiências profissionais, porque são tantas que senão a gente não vai conseguir. Ou até voltar um pouco antes, Emerson, com relação à engenharia em si. Ele estava falando nos bastidores, Paulo, que a engenharia começou antes da formação. Então, assim, você já começou no mercado de trabalho antes de se formar engenheiro, não é isso? Mas antes eu queria fazer uma pequena ressalva em relação a esse trabalho que vocês estão fazendo e ao entusiasmo que eu vejo aí no semblante de vocês, porque é muito importante. Quer dizer, eu acho que é uma iniciativa pioneira, né? Pelo menos eu desconheço que tenha assistido de outras profissões, direito, medicina, área de saúde como um todo, administração, um trabalho que esse que vocês estão fazendo. Quer dizer, é importante desmistificar, né? E para o jovem, para aqueles que estão fazendo o Enem e que agora está na dúvida, né, qual é a profissão que ele gostaria de fazer, evidentemente tem algumas questões intrínsecas, né? Quem gosta de saúde tem uma certa afinidade, quem gosta de engenharia tem o tipo de afinidade. Então, mas entre numa definição, tem uma linha cinzenta aí que tem alguns cursos muito parecidos. O fato de aqui vir profissionais, professores com várias visões, isso de certa forma vai consolidar uma posição, e eu acho que é um estímulo, né, ao pessoal que estaria nos assistindo. Mas, agora voltando à pergunta inicial, eu fiz escola técnica, né? Fui ainda da época da ETR, que era a escola técnica ali no Derby. Hoje é o IFPE, né? Ou não? Não, hoje é aquela Fundação Joaquim Nabuco. Ah, entendi. Eu tenho uma saudade daquela escola, porque a escola está preservada, né? Então, fazia escola técnica, e quando se faz escola técnica, o conceito de escola técnica, quando ele foi criado, foi criar recursos humanos necessários para suportar o processo de industrialização que o Brasil estava passando naquele momento, notadamente as montadoras de veículos. Então, como é que você ia colocar uma montadora de veículos, e esse veículo ele é todo comercializado no país como um todo, se você não tem técnico suficiente e indústria suficiente para poder absorver essa mão de obra. Então, daí a necessidade das escolas técnicas, e a escola técnica do Recife, não era nem federal, era do Recife. Então, passei lá na escola técnica do básico, depois eu fiz o curso técnico também, e a partir daí já tinha uma motivação para fazer engenharia, né? Então, passei na escola politécnica, porque a escola politécnica, até o Metódio mencionou isso na parte dele, a escola politécnica, ela dá uma oportunidade, o fato de ter um curso noturno, para que os alunos possam participar e também trabalhar ao mesmo tempo. Aí, naquela época, eu fiz um concurso para a CELP, uma das grandes empresas que eu trabalhei daqui de Pernambuco. Na época, era a maior empresa do estado, era a CELP, e fiz o curso de engenharia como auxiliar de engenharia em paralelo, né? Paralelo. Isso foi muito importante para mim. Eu diria que hoje eu tenho um viés de gestão razoável, fruto desse... É como se eu tivesse feito um estágio de 3 anos
na CELP, né? Porque aí eu tive a oportunidade, mesmo na CELP, assumir alguns cargos de chefia a nível técnico. Então isso foi muito importante na minha formação, do ponto de vista de relacionamento com as pessoas. Você começa a testar a sua liderança, a sua capacidade de liderança. Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Às vezes você tem uma capacidade, uma condição de ser liderado, e tem outros que têm um viés. Nada mais, não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, mas é um perfil de... Não tem um lado o melhor ou o pior, não, né? É uma questão de... E as empresas, elas têm um conflito muito grande, porque tem profissionais que têm uma habilidade técnica, científica muito forte, e tem que investir. E tem outros que têm menos, mas por outro lado tem uma capacidade gerencial muito grande. E aí, infelizmente, a gente não tem poucas empresas com carreira XY, então a tendência daquele que tem uma função gerencial de se sobressair e ocupar cargos. E às vezes até cometem um erro, né? Pega aquele cara técnico que é muito bom na técnica, bota como gestor, aí ele, entre aspas, fracassa, mas não fracassa simplesmente porque ele não tem o perfil para aquela área. E aí, quando 75, eu terminei o curso 74, 75, tinha a opção de ficar na CELP e tinha a opção de ir para a Chess, né? E aí na Chess, a Chess já estava formando. Era outro concurso, no caso. Era outro concurso. Você passou nos dois? Aí, não, no caso da CELP, eu não me habilitei, né? Porque a CELP, no período que eu terminei, não estavam ofertando concurso, não estava... e a Chess estava, né? Então na Chess você entrava de duas formas: ou como estagiário, que fazia também um concurso de estagiário, e aí já começava o estagiário, e ela escolhia os melhores, evidentemente, e são bons profissionais de todo o Brasil, de todo o Nordeste, do Piauí até a Salvador, ou até a Bahia. E esses profissionais, eles tinham certeza que iriam ser contratados no futuro, dada a cultura da empresa de ir buscar na universidade os melhores quadros e a partir daí. E a Chess, como o Grupo Eletrobras na época, ela teve um papel muito importante no Nordeste, porque a Chess era uma complementação dos trabalhos de universidade. Enquanto que a universidade aqui, pelas limitações que a universidade tem, comparado, evidentemente, com as universidades dos Estados Unidos, da Europa, a Chess tinha uma estratégia empresarial de formar os seus profissionais nos melhores, digamos assim, centros disponíveis no mundo. Então, todos nós fizemos curso fora. Eu destacaria aqui no Brasil a Escola de Itajubá, muito profissional da Chess, fez mestrado lá, fez doutorado. O Metódio até citou no caso dele da Inglaterra. Então, tudo isso fez com que nós tivéssemos no Nordeste um centro de excelência que era a Chess. Quer dizer, a Chess é como se fosse uma extensão das universidades do Nordeste como um todo. Isso não foi por acaso. Quando você olha, por exemplo, no setor elétrico brasileiro, a quantidade de chessianos que se destacou, né, assumindo cargos de liderança no sul do país, tanto na Eletrobras quanto nas agências reguladoras, porque nas empresas de planejamento. Então, eu posso citar aqui vários nomes de diretores da Chess que foram presidente, diretores da Eletrobras, diretor do Operador Nacional do Sistema. Nós temos uma referência que todo o chessiano considera, o Dr. Mário Santos, que foi diretor de operação. Não sei como é que está o Dr. Mário hoje, mas talvez fosse um nome que vocês pudessem... Dr. Mário, queremos você aqui. Dr. Mário Santos aqui, para ver que o Dr. Mário Santos foi o guru de todos os engenheiros da Chess da nossa época. O guru dos gurus. Entendeu? Esse aí é um nome importante. Então isso foi diretor. Marco Lopes, que já faleceu, também foi presidente da Chess, foi diretor da Eletrobras. José Antônio, que foi
diretor da Chess foi presidente da Eletrobras. Você veja que a Chess é uma espécie de uma escola, né? Uma escola impulsionadora de talentos para o Brasil como todo, no setor elétrico, né? Então nós temos ministro de Minas e Energia daqui, não da Chess, mas daqui da região. Então isso é muito... quando você chega no Sul, chega no Sudeste, é reconhecido, né, a competência dos engenheiros nordestinos, tudo graças ao trabalho que a Chess fez e que a CELP também fez aqui na nossa região. Então isso é muito estimulante. Isso faz com que, por exemplo, quando um nordestino ocupa um cargo no Sudeste, ele possa olhar o planejamento, que foi o meu caso, do país de forma diferente, quer dizer, e tentando fazer com que haja uma melhor distribuição de investimentos, né, uma melhor distribuição de empreendimentos para tentar equilibrar, porque naturalmente, quando você olha o planejamento, há uma concentração muito grande de empreendimentos, de obras, de investimentos no Sudeste, notadamente no Sudeste. Então, na hora que você tem grande investimento, quando você olha, por exemplo, o mercado de trabalho no Sudeste, um engenheiro sai de uma área, já consegue de imediato todo, porque é um mercado muito... Aqui a gente se ressente um pouco disso, quer dizer, ou você trabalha na área de engenharia elétrica, ou você trabalhava na Chess, ou você trabalhava na CELP. São essas duas empresas de excelência Ô, Revi, só uma dúvida. Você, na verdade, são duas, né? Eu queria começar então só na parte da CELP. Você trabalhou em paralelo com o estudo, né? Você disse que isso foi uma escola muito boa para você, um grande desenvolvimento. Mas você também citou que isso ajudou a aflorar questões de gestão no senhor. Mas por quê? Como é que foi isso? Exatamente. Nós, na época que eu trabalhei na CELP, eu tenho orgulho de dizer que era a época que estava sendo feita a reforma da redistribuição do Recife. Então, eu fui projetista da redistribuição do Recife. E naquela oportunidade, nós já trabalhávamos com metas, quer dizer, cada auxiliar de engenharia tinha metas a apresentar durante a semana, durante o mês, de tantos projetos que... Então, eu já me destacava, quer dizer, quando comparava com os demais colegas, não sei qual é a estratégia deles, mas eu tinha sempre Batia a meta. Batia a meta com uma certa tranquilidade. E a partir daí, isso foi sendo visto, e por isso que eu acho que isso tem que ser levado na sua carreira como um todo. Isso foi sendo visto e eu fui convidado para gerenciar um serviço, né? Mas não era nem por uma questão de conhecimento de gestão, era porque é um cara que era dedicado, um cara que tinha foco. Então, consequentemente, isso era um exemplo para os demais. Então, na hora que comecei a cuidar e comecei agora a não só estar preocupado com aquilo que eu fazia, mas também obter resultado daqueles que estavam ali, você já começou a ter uma certa diferencial em relação aos demais. É tanto que quando eu cheguei na Chess como engenheiro, foi muito simples a minha passagem como engenheiro comum para ser um chefe de divisão, porque, de certa forma, eu já tinha algumas ferramentas de motivação de pessoas, de liderar, de dividir adequadamente as tarefas, então isso, e de cobrar também, tá? E tudo isso foi. Então, foi uma carreira meteórica, porque depois de divisão eu passei um ano depois para ser departamento, depois superintendente, e como superintendente eu volto para a Chess. Eu já voltei para a Chess agora como diretor de gestão de ativos, indicado na época do governo Jabas Vasconcelos, pelo senador Fernando Eire, atual, e também a participação do deputado federal Mendonça Filho, que era o vice-governador do estado de Pernambuco. E aí foi uma experiência muito boa, porque aí já não era apesar da superintendência de transmissão da Chess ser uma superintendência muito grande, quando eu comparava os investimentos que eu estava conduzindo e da CELP, evidentemente na Chess era muito maior. Até pela grandiosidade. A grandeza, nós estávamos implantando na época todo o sistema de 500 kV aqui na região Nordeste, então isso foi uma experiência, mas aquela experiência de gestão para mim era importante.
Então isso foi fundamental. E se eu tiver que dar algum conselho, por exemplo, primeiro você tem que saber onde é que você quer chegar, isso é fundamental. Você ter foco naquilo que faz, se dedicar muito, tá? E se por acaso você puder se destacar, quando eu digo se destacar, do ponto de vista de apresentar resultado, não é se destacar pelo fato de você vai segurar o parceiro, não é nada disso, é mesmo se destacar. E não tenha dúvidas que por onde você passa, tudo as ações que você faz de bem ou de não de bem ou de mal, isso está sendo observado, né? E uma preocupação que eu sempre tive foi por onde passei aproveitar aquela oportunidade para ampliar o meu relacionamento. Então eu tenho até por uma questão de não só de experiência, mas de postura, de manter um bom relacionamento, porque aquilo ali é fundamental. E eu sempre dizia que daqui a um certo tempo eu volto aqui e vou voltar com amigos. Então esse é o meu diferencial hoje, quando eu volto na ANEEL, quando eu volto na EPE, na própria universidade, os ex-alunos, os alunos que eu tenho, que você veja aí no caso aí, Saulo não foi ex-aluno, mas trabalhou comigo como supervisor de operação, quer dizer, de Saulo é um cara, um ponto fora da curva, não dá nem para comparar, mas nós somos muito bem recebidos. Então, para o trabalho de consultor hoje, isso é muito importante, quer dizer, uma empresa quando contrata um consultor, ela contrata pelo conhecimento específico que ele tem do tema, e aí regulação, comercialização, por exemplo, eu passei em engenharia de transmissão, de geração, eu conheço, mas o mais importante é você ter a oportunidade de abrir as portas, quer dizer, quando você network, chega, né? O network. Então isso faz com que seja um diferencial do mercado. Então hoje o cara pode até conhecer muito de engenharia, de planejamento, de estudos elétricos. Agora, aquilo por si só não se justifica. Eu preciso transformar aquele dali em produto efetivo. E para transformar aquele em produto efetivo, você precisa ter acesso. Então, quem é que liga para um secretário executivo do Ministério, pessoa maravilhosa, e consegue agendar uma reunião? Quem é que consegue ligar para o diretor-geral da ANEEL, que foi meu assessor? Então são essas coisas que fazem com que você possa, no mercado, ter uma diferença. Você tá vendo que o homem não é fraco, né? Ele tem um telefone, o telefone que pode mudar os rumos do Brasil. E Saulo, que ele tá citando aí, é do nosso último programa, que é o presidente da ANEEL Energia Pernambuco. Simplesmente isso, que estava citando aqui nos bastidores, no programa passado, que Reive foi um dos mentores principais da trajetória de carreira dele. Então, assim, muita gente passou por você, né, Reive? E eu queria puxar dentro disso, até dentro dessa sua experiência na Eletrobras, na Chesf, né? Você chegou até superintendência. Qual é a responsabilidade, como você estava falando aí, em questão financeira? Quanto é que você tinha que lidar ali? Na época, você já tinha uma remuneração bacana? Os engenheiros eram valorizados lá dentro da Chesf? Na Chesf sempre foi, né? A Chesf tinha um plano de cargo que, como a gente tinha como referência o Sudeste, evidentemente que o custo de vida no Sudeste é um pouco maior. Então, os engenheiros, não os engenheiros, os profissionais da Chesf como um todo, se fosse um administrador, se fosse um psicólogo, ela sempre pagava acima do mercado. Tinha uma remuneração variável, né, em função dos resultados que foram ou que fossem obtidos. E tem uma coisa que eu acho fundamental na Chesf da época, era a questão da meritocracia. Você tinha certeza que é como se fosse uma linha de sucessão. Se você tinha lá um gerente, qualquer que seja a divisão, departamento, você tinha lá um P-barra dele, que era um que se destacava também. Então aquele cara tinha certeza que o outro saiu porque foi para um outro cargo, fosse se aposentar, ele seria o indicado. Quer dizer, não tinha nenhuma interferência. Então isso foi muito importante. Na época era estatal, né? Na época era estatal. Eu dizia que na época os políticos não tinham tanto apetite assim por cargo dessas empresas.
Mas eu quero citar uma experiência que eu considero importante dentro dessa linha de relacionamento. Quando eu dava aula da Poli, eu olhava assim uma série de adolescentes, né, uma série de alunos, cada um com seu perfil, cada um com sua característica, e eu tinha tinha, né, um respeito muito grande, porque eu fazia a seguinte analogia. O presidente de uma empresa já foi estudante ali, então eu tinha um cuidado muito grande, né, de tratá-los todos muito bem, porque eu sabia que um dia eu podia, rapaz, não deu outra. Hoje eu tenho ex-alunos que são vice-presidente da Eletrobras, Varejão, irmão de Neto, que foi estagiário meu. Então, esse ativo de relacionamento, no meu caso específico, eu considero fundamental. Rei, você está puxando isso. Você falou da carreira meteórica, né, que acabou tendo. Quando foi que você percebeu que essa parte relacional era importante para conseguir ter uma carreira como essa? Porque numa empresa, você começa a identificar o perfil de cada um. Aquele cara é o cara que faz, aquele cara é o cara que consegue resultado, aquele cara é o cara que resolve problemas. Então, isso tudo dentro do seu plano de carreira é como se você dissesse, olha, qual seria um modelo ideal, mas um modelo que eu pudesse me espelhar. Então, você começa a olhar esses atributos e diz, olha, isso aqui é importante. E sendo importante, eu vou tentar melhorar naquilo que faço. E também você tinha aqueles caras que eram... Aqueles caras, vou usar uma expressão, roda presa, aquele cara, pô, complica tudo. Então, as pessoas não se apercebem que faz aquilo ali e não é bom. Ela vai ter problema com aquilo ali ao longo da sua trajetória. Para vocês terem uma ideia, eu organizo um evento internacional, porque dentro daquele desafio, quer dizer, o que é que você precisa fazer no dia a dia diferente numa perspectiva de novas tecnologias, de novos desafios. Então, eu organizo um evento internacional, o CONIBEM, que hoje já está vai ser o 5º ano. Esse evento ele é realizado em Lisboa, no Hotel Tivoli, que é um grande, melhor hotel lá de Lisboa, com uma participação do Brasil, Portugal e Espanha. E agora a gente está trazendo França, está trazendo outros países. E fazer as experiências, né, desses países na questão regulatória, na questão ambiental, na questão de planejamento, na operação. E esse evento hoje é um dos eventos mais disputados hoje no Brasil. Quer dizer, eu comecei falando com ninguém acreditava. Só quem acreditava eram as empresas que eu dava consultoria. Então, muito mais para o cara, não, vamos ajudar a Rave ali para fazer esse evento e tal. Hoje, nós estamos num nível digamos assim, de sucesso. Quer dizer, hoje, e o problema é que eu tenho 150 lugares. Então, eu não quero sair dali, eu quero fazer 150 lugares, é um evento que participa ministros, participa senadores, deputados, ex-ministros, também da Espanha, é sempre Espanha, Brasil e Portugal. Eu trago o ministro daqui, então faz esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio. E isso aí é um network. Então, as grandes empresas vão, porque sabe que vai encontrar um ministro, que sabe. E nós fazemos não só o coffee break, mas a gente faz 2 dias, um almoço conjunto, né, com uma mesa com 10 lugares. Então, é uma oportunidade de você trocar cartão. Então, alguns negócios importantes de empresas de Portugal que estão vindo para o Brasil fruto dessa integração. Então, isso é um desafio que a consultoria que a gente faz não é aquela mesmice, aquela coisa do feijão com arroz, não. É um negócio que dá um upgrade aí nos projetos. E esse ano, eu já estou fazendo um comercial desse ano, esse ano nós vamos fazer em dezembro, quer dizer, os 2 eixos principais é a questão de geopolítica e a questão de geoeconomia. Com essa postura dos Estados Unidos, desequilibrou. Você veja que nós estamos tendo um problema, isso aí a gente vai discutir lá. Eu vou levar os melhores cabeças daqui do Brasil, da própria Europa, para fazer uma visão qual é o impacto da geopolítica. E também da geoeconomia também, que aí teve
uma certa sequência. Depois a gente vai falar sobre segurança alimentar, porque segurança alimentar é um dos maiores problemas da humanidade atualmente, e o Brasil tem muito a contribuir. Depois nós vamos falar sobre segurança energética, e aí o Brasil tem uma contribuição. Nós temos 90% de fontes renováveis, né, 10% de fontes fósseis, e depois terras raras. E aí, terras raras, o Brasil tem 23% das terras raras do mundo, a Rússia tem 23%, e a China 23%. O desafio, ainda hoje está fazendo um programa muito importante, aí essa é a grande preocupação nossa de discutir, inclusive com a oportunidade dos governos fazer uma visão mais de longo prazo, não é a terra rara, é você fazer o chip. Então a Índia já está com um programa desse jeito. Então a gente vai começar a discutir, levar a autoridade brasileira para que a gente tenha esse potencial e não fique simplesmente exportando minério, quando na verdade você pode exportar o chip com um valor agregado muito maior. Mas para exportar o chip, você tem que ter todo o trabalho de pesquisa, tecnologia, formar quadros para chegar nesse nível. Então esse seminário, essa conferência, ela tem essa visão estratégica, tá? Por outro lado, nós estamos começando agora a dar consultoria para as empresas que têm interesse em montar data center, quer dizer, então nós não estamos mais naquele geração distribuída, solar, então você tem que olhar qual é a tendência do futuro. Rave, como é que... Eu fico me perguntando, né, Paulo? Dentro desse currículo tão vasto, dentro de empresas de engenharia mesmo, como é que dá tempo para pesquisar sobre coisa nova? E tá falando aí, tá mais atual do que a gente aí, já falando de terras raras, em data center. Como é que você se atualiza? Ele já sabe que a IA vai aumentar a demanda de energia que vem a data center também. Esse é o problema. Nós temos hoje, veja só, uma capacidade instalada no Brasil de 215 gigawatts. E a carga média está na faixa de 92 gigawatts. A gente tem 2,6 vezes a oferta de energia. E ainda assim a nossa tarifa é cara, ou seja, a gente tem uma desorganização do modelo do setor brasileiro que precisa... O governo está analisando isso aí, deve estar... porque as políticas do governo são políticas no setor elétrico, política de Estado, né? Perpassa de um governo para outro. Você tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Então, a única carga que está chegando agora, que vai realmente demandar muita energia, são os data centers. Ele tem uma característica interessante, porque o data center tem alguns requisitos de localização de data center, mas ele já pode ser, dependendo da avaliação que for feita, ele pode ficar perto da carga. Então significa, pode ficar perto da fonte. Então significa dizer o seguinte: em vez do Nordeste estar exportando energia para o Sudeste e dar esse colapso aí da interligação de estrangulamento, nós temos aí o fenômeno do curtailment, então você, próximo da carga, próximo da fonte, você já coloca a carga. Então esse é o que eu pensava muito quando eu estava lá na EPE. Mas nós temos fontes de referências internacionais que nós estamos, evidentemente, sempre linkados, sempre, digamos assim, conhecendo o movimento que o mundo está fazendo e que o Brasil também vai fazer. Daí esse desafio da sua pergunta, você tem que estar antenado, você não pode estar... se você quer, digamos assim, se destacar no mercado, você tem que, evidentemente, ver os principais pesquisadores, o que está sendo feito no mundo, que, consequentemente, aquilo vai chegar aqui, e também ver quais são as características. Por exemplo, nós estamos tendo a oportunidade de... depois eu vou ter a oportunidade de mais falar sobre isso, de instalar, ainda em experimento, o primeiro motor, a primeira térmica a etanol do mundo. Lá em Suape, ela foi instalada um mês atrás, já começaram em abril e em março os testes. Então, na hora que... e vai dar certo, porque a Vaxilla já vem testando já há um certo tempo. Isso, quando você entra com a geração térmica a etanol, é muito importante para o Brasil, porque o Brasil é um grande produtor de etanol, e ao mesmo tempo você desfaz aquele discurso de que a térmica é poluente, você desfaz aquele discurso que para data center eu preciso ter renováveis, então, sei lá, estou lá com etanol.
né? Então, esse tema ele foi apresentado agora no Conibem de 2025, né? Foi um destaque lá no evento. E nós vamos agora para 2026 também aprofundar. E é uma coisa que nós temos aqui em Pernambuco, na técnica de Suape. Então, são coisas que, eu diria assim, que o adolescente, ou pelo menos o estudante de engenharia que está nos vendo, eu diria que na hora que você consegue ter satisfação naquilo que você está fazendo e ao mesmo tempo ser remunerado adequadamente, porque de certa forma a sociedade faz uma certa distinção entre quem está bem e quem não está bem. Então, quem é que não gosta de ter uma situação, eu diria assim, financeira confortável, né? Então, e ainda assim você é reconhecido como uma área que possibilita, por exemplo, você pegar, eu tenho um estagiário de TI, quando eu tenho cuidado para remunerá-lo, porque senão eu não consigo ficar, porque né? Competitividade. É uma área que tem competitividade. Então, a gente precisa fazer com que, e por isso que eu acho que a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa ter infraestrutura para que a infraestrutura proporcione a necessidade de recurso humano, e a engenharia é uma alavanca principal no fornecimento desse recurso humano para implementar a infraestrutura, né? Aí, eu vou voltar um pouquinho para a carreira que você teve. Você saiu da CELP, foi para a CHESF, né? Cresceu lá e fez essa carreira meteórica que você comentou, né? Você entrou na superintendência. Não, eu já saí eu fui superintendente na CHESF, aí fui para a CELP. Fui cedido para a CELP no governo de Jair Vasconcelos para o processo de privatização. Virou diretor, né? Aí fui lá convidado para ser diretor. Depois dos 4 anos, 2 anos estatal, 2 anos privado, na época era o grupo Iberdrola, aí volto para a CHESF. Voltei para a CHESF, fiquei na área de comercialização, depois eu fui para a Eletrobras, para a assessoria da presidência da Eletrobras. Antônio era o presidente, que tinha sido diretor da CHESF, eu conhecia ele aqui da CHESF. Na época ele tinha um desafio que era implantar um centro de excelência de energia no Acre. É um projeto dele interessantíssimo. É um cara visionário, uma pessoa brilhante. E por que o Acre? Porque como a gente estava implantando as usinas do Rio Madeira, e você tinha o Pará, então ele queria que o Acre, que não tinha esse potencial, pelo menos ficasse a cabeça pensante no Acre. Então, na época, foi criado o primeiro curso de engenharia elétrica na Universidade Federal do Acre, que só tinha civil, né? Criamos um centro que é bonito, o prédio foi construído isso aí, e ali começaram a fazer pesquisa. E a gente fazia convênio com as empresas distribuidoras para que começassem os primeiros alunos a... Então, isso é um projeto brilhante. Então, como ele tinha essa ideia, e ele me conhecia que eu tinha o viés acadêmico, né, que eu era coordenador de pós-graduação na Universidade de Pernambuco, então eu juntei as duas coisas. Eu tinha conhecimento da academia e, consequentemente, tinha um conhecimento empresarial. Aí construímos o Centro de Excelência no Acre. Então isso foi, eu diria, uma parte importante da contribuição. E acho até legal isso, Remy, porque o poder que a engenharia elétrica tem, de todas as engenharias, de até levar desenvolvimento para algumas áreas que não são tão faladas, mais esquecidas, né? Então é muito importante esse trabalho que a Eletrobras fez para o crescimento de todos os estados. Exemplo, né? A Eletrobras na época, hoje não, é uma empresa com um viés assim, mais de resultado, mais competitivo, sem fazer nenhum juízo de valor, mas na época a CHESF e a Eletrobras ela tinha um compromisso social muito grande. Quer dizer, o que a CHESF fez aqui na região Nordeste, e o que a Eletrobras fazia na região Sudeste, com Furna, no Sul, Eletrosul, e no Norte, Eletronorte. Então, hoje tem uma semente lá de um centro de excelência, e para você ter uma ideia, a gente tem até alguma restrição ideológica, porque tinha lá a turma do sindicato, dos professores, daquele troçudo, que os caras ficavam com aquela
viés assim, rapaz, eu me lembro que eu fui para visitei umas universidades, e foi São Petersburgo, não, foi outra, ficava perto lá. Foi na Nokia. Não é na Rússia, era na Nokia. Ali nas proximidades, aí já entendeu que é frio, né? Que é ali pela região fria. Não, é Dinamarca, nessa região aí. Não. Mas não era Dinamarca, não, era. Depois eu me recordo. Mas era mais. Não era Dinamarca, mas era. Os países nórdicos. Era colado com a Rússia, né? Colado com São Petersburgo. E eu fiquei impressionado, porque eu fui no campus universitário, visitar o campus, e você tinha um escritório da Siemens, o escritório das principais empresas da Europa. Tudo. Que era o aluno saindo da graduação e já fazendo pesquisa, já entrando no mestrado ali. Quer dizer, se você botar aqui na Universidade Federal, aqui ou no campus, hoje mais não, né? Mas naquela época, você dizia, peraí, rapaz, aí a ideologia dizia, não, rapaz, vocês estão aqui querendo privatizar a universidade, aquele troço, entendeu? Ainda existe resistência contra isso, né? Tem muita gente que não quer a entrada de empresas privadas. E você tem toda essa experiência aqui no estado de Pernambuco, né, Reive? Até chegar até essa assessoria da presidência da Eletrobras. O que é que fez você conseguir almejar cargos fora do estado, assim, até a nível nacional, como a direção da ANEEL? Qual foi o grande diferencial que lhe colocou lá? Eu ainda complemento, não só cargos de fora do estado, mas cargos muito almejados, vamos dizer assim. Importante, né? Pessoal, primeiro, são novos desafios, quer dizer, nós somos movidos a desafios, né? O desafio é o que faz com que você se mantenha vivo e simplesmente e o desafio ele é fundamental, evidentemente que a gente não está fazendo um sonho impossível, mas quando você alcança aquela meta estabelecida é muito gratificante, tá? Quando, por exemplo, no caso da ANEEL não, porque a ANEEL foi muito mais uma missão. Eu tinha a opção de ir para outro local, mas aí foi um pedido, já foi o contrário, né? Na ANEEL estava uma disputa lá com outras pessoas indicadas, também com um currículo muito bom, mas rapaz, dá para você. Eu não queria, a princípio, ir para a ANEEL, porque a agência reguladora ela não remunera bem, ainda hoje não remunera bem. E é um sacrifício muito grande passar 4 anos em Brasília, então eu não queria levar a família, eu fiquei. Na época você morava onde? Eu morei no Hotel Gran Mercury, morei 5 anos no Hotel Gran Mercury. Na sexta-feira eu vinha porque eu tinha que dar aula aqui na Pauli, então... Lá em Brasília, né? Lá em Brasília. Não, mas eu digo antes de ir pra Brasília. Você estava onde? Você estava aqui em Recife mesmo? Estava em Recife mesmo, tava. Não, eu tava na Eletrobras, no Rio. No Rio, né? No Rio, E a Eletrobras também foi um projeto desafiador, né? Isso que o José Antônio colocou para mim, queria ver, vamos no nada, vamos chegar na universidade, vamos protocolar um centro de excelência de energia. Pô, Zé, vamos fazer um negócio, vamos. Então fomos lá, saiu o centro, com muito apoio da Eletrobras, muito apoio dele, com muita dificuldade para conseguir fazer o centro, até para mobilizar as empresas e as pessoas lá, mas o curso, a formatura da primeira turma, o tudo. O interesse do pessoal também cursar, né? Exatamente. Formar. Então, e você vê, a própria distribuidora de energia lá não tinha recursos humanos local, porque, né? Isso permitiu, né? Isso permitiu. Outra coisa interessante que eu gostaria de mencionar, quando nós fomos coordenador de pós-graduação da universidade, no caso da Politécnica, nós fazíamos um convênio com a Universidade de Barcelona. Projeto interessante, depois esse projeto parou. Em janeiro, alguns alunos de civil e de elétrica iam para a universidade. A gente ia com professores e lá organizava curso na área de engenharia elétrica, na área de civil. E em agosto os espanhóis vinham para aqui, para o Brasil, que era o período de férias dele lá.
Poxa, isso era interessante. Era como se fosse a Disneylândia do concluinte, porque aqueles concluintes que têm, evidentemente, poder aquisitivo de pagar uma... Mas a gente iria um grupo aí de 15 estudantes, quer dizer, tanto de civil quanto era, dava uns 30, e era uma experiência muito boa, porque você chegava na universidade, a outra, muito rigor, tudo muito organizado. Você veja que nós chegávamos lá, ia começar as aulas na segunda-feira, a gente chegava na sexta-feira e fazia uma reunião com o reitor, fazia uma reunião com os diretores. E uma das observações que tinha é o seguinte: olha, avisa os alunos que não pode usar tênis. Não pode usar tênis aqui em sala de aula. Pô, lá os caras comprar tudo sapato, porque todo mundo vende de tênis, né? Então você veja, evidentemente, é só uma ilação que eu estou fazendo, mas mostra o rigor, a universidade tudo organizada. Por exemplo. Ainda hoje eu tenho um neto que mora em Sevilha. É impressionante o nível de organização, a fardinha dos meninos, quer dizer, você chega no Museu de Ciência Naturais lá em Londres, aí você vê lá do secundário até a primeira, né, a criança maternal. Maternal. E eles estão tudo no mesmo momento, evidentemente diferente, mas eles estão lá, mas cada um com o adolescente, né, o secundário, vai ter que fazer um relatório, e o pequenininho está fazendo um relatório, só que ele fica desenhando o que é que está vendo lá, quer dizer, tudo fardadinho, tudo... Quando é que a gente vai chegar aqui? Muito difícil, né? Eu vejo que você valoriza muito esse intercâmbio, né, essa mudança. E só voltando com o que Paulo estava citando em relação à sua ida para a ANEEL. Aí, no caso, você sai do Rio, vai para Brasília, e esse intercâmbio dentro do Brasil, você foi para Brasília direto, como é que foi? Não, veja só, assim, a vantagem de você ir para esses órgãos, eu tinha um interesse muito grande. E só um adendo, qual foi o cargo que era na ANEEL? Diretor. É diretor. Alguma diretoria específica ou é geral? Não, porque a ANEEL ela tem uma diretoria colegiada. A ANEEL ela tem a especialidade, ela fica na superintendência. Então o diretor ele delibera sobre todos os assuntos: geração, transmissão, comercialização. É tipo STF. Tipo STF, tá certo? Então nós fomos para lá, quer dizer, agora, como é uma diretoria colegiada, a composição da diretoria é interessante porque cada um traz uma experiência. Então, eu levava a minha experiência de gestão, que eu sempre tive, levava a minha experiência de transmissão e de geração. Então, quando chegava um tema de geração e transmissão, os diretores ouviam o que eu tinha para dizer. Chegava um de comercialização lá, você tinha uns caras lá bons demais. Outro regulatório. Então, se você tem uma diretoria colegiada e unida, você tem uma sinergia muito, muito boa. E o resultado é sempre muito bom, sabe? Mas era unida lá na época? Muito. Tinha alguns probleminhas, e eu era um cara assim, mais bombeiro, quer dizer, eu tentava ajustar aqui uma coisa ou outra, mas a situação atual está mais difícil, né? Mas ele está melhorando, viu? Agora nós tivemos umas mudanças agora que está muito bom agora. E aí foi depois que você foi para a EPE? Sim, aí quando eu saí da ANEEL, você tem que passar, se quiser continuar no setor elétrico, você tem que passar 6 meses de quarentena. Você não pode ir para nenhuma empresa privada nesse período. Só uma dúvida em relação a isso. Durante esse período, você recebe alguma coisa? Recebe. Você fica recebendo, né? Recebe, Então, foi quando eu fui convidado para ir para a EPE. Já estava passando 4 meses, e aí eu até imaginei que não podia ir para a EPE. Olha, eu tenho uma posição já da Comissão de Ética dizendo que eu não posso. Não, mas a EPE é uma empresa estatal, pública, não estatal, pública, e pode, para essa empresa pode. Aí eu fui. Eu sempre tive um interesse muito grande de ir para a EPE, porque primeiro a EPE é uma empresa que tem um nível de excelência também maravilhoso. Lá você foi presidente. Lá eu fui presidente. Então na EPE,
E como na Chess eu já mexia com planejamento, eu percebia que a forma como o planejamento estava sendo feito não era muito favorável para o Nordeste, né? Principalmente na alocação de geração térmica. Então eu disse, quando chega lá eu vou mudar esse negócio, entendeu? Porque eu preciso, né? E realmente o papel de um presidente ele é muito importante, apesar de você ter todas as variáveis técnicas, mas eu costumo dizer o seguinte, que 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 4 é 12, isso ninguém está discutindo, essa conta está certa. Agora o problema é por que 4, por que 3? Entendeu? Quem foi que disse que era 4, era 3? Entendeu como é que é? Então as pessoas ficam olhando a conta está correta. O cara mostra lá, estudo de viabilidade e tal. Agora, feito Paulo Afonso, por exemplo, as primeiras máquinas de Paulo Afonso, quando se queria investir no Nordeste, rapaz, não adianta, aqui não tem futuro, não tem nem indústria para ir no Nordeste. Quando botou a primeira usina, foi superada de imediato por ser a segunda. Então, a razão por trás, né? Então, se você não fomentar, e eu percebia que, rapaz, comprei muitas brigas no bom sentido, porque a turma sabe fazer conta, né? Quando eu começava a ver meus movimentos, e pô, dinheiro vai sair daqui e vai para lá. Então, essa coisa, você diz, não, o São Paulo, você vê agora na reforma tributária, para vir recurso aqui para a Estalance, para o Grupo Moro, que sacrifício. Os caras dão uma canetada, o recurso vai tudo lá para incentivar as indústrias automobilísticas. Então, isso é o jogo, né? Faz parte do jogo. E até queria puxar esse ponto, né? Foram 4 anos de ANEEL, não é isso? 4 anos de ANEEL, depois um ano e pouco de EPE, foi quando houve a mudança de governo. E como é que é em relação à parte política dentro disso, né? Assim, são empresas estatais, né? E a EPE, que você disse muito bem, pública. Qual a dificuldade de lidar, você que vinha, apesar de vir de empresas públicas que não tinham tanto, como você disse, apetite político? Eu imagino que essas, por terem uma visão mais nacional, tinha mais esse apetite ou não? Olha, no caso da ANEEL não, porque as indicações da ANEEL elas são chanceladas pelo Senado. Então, do ponto de vista de processual, eu diria assim, pode não ser o dos melhores, mas tem um freio ali se qualquer senador ou um grupo de senadores entender que aquela... É bem parecido com o STF mesmo, né? É a mesma coisa, que aquela indicação ela não está adequada, existe essa oportunidade do Senado corrigir. No caso da EPE, não. A EPE tem uma característica que eu queria destacar no setor parleiro. A EPE é responsável por uma série de documentos, mas 2 que eu quero destacar é o Plano Decenal de Energia, é aquele que dá uma visão de médio prazo, quer dizer, vai ser lançado agora de 2036. Então, isso, para os investidores, é importante saber o que é que vai investir, qual o plano que o Brasil vai crescer nos próximos 10 anos. Então, cada segmento, o cara se prepara, produção, usina, estrutura metálica, então já sabe que aquilo vai ser... E os próprios investidores já sabem que a demanda vai crescer tanto e que vai ser necessário as instalações isso e Z. Agora, e tem o de 30 e 30 anos, que é o quinquenal. Então, esse plano dá uma visão aí de mais longo prazo, novas tecnologias. Então, ele pega tudo isso que você está imaginando que vai acontecer daqui a uns 30 anos, ele consegue enxergar para já direcionar o planejamento. Então, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso. Então, quando muda o governo, ele tem uma linha mestra, quer dizer, aquilo ali é uma política de Estado. Ele pode até alterar algumas coisas, não tem problema nenhum, é questão de sensibilidade maior de um governo para uma situação ou outra. E, para você ter uma ideia, nesse evento que nós organizamos lá em Portugal, eu às vezes tenho uma certa dificuldade, porque quando eu convido o ministro da Energia do Brasil, e quando eu convido o presidente da EPE também, que tem um painel com o presidente da EPE, ele dá uma visão decenal do que vai acontecendo. Eu tenho dificuldade, porque no ano anterior, como lá é parlamento, tá? Então, se houver uma queda do parlamento, mudou, então o cara já chega com outras prioridades, quer dizer, eles têm. E hoje eles já falam
muita coisa que o Brasil... Por isso é que essa conferência é importante, porque tem essa troca de experiência. Muitos empreendedores lá, investidores, dizem, rapaz, a gente precisa ter o que o Brasil tem, né? Contrato de longo prazo, estabilidade jurídica, estabilidade regulatória. Eu dei uma palestra agora na OAB e eu mostrava mais ou menos a diferença que tem entre a regulação na Europa, a regulação no Reino Unido e a regulação no Brasil. Hoje, o Reino Unido, a própria Europa, está começando a fazer alguma coisa que o Brasil faz, dada essa, eu diria assim, robustez que é o nosso planejamento, tá? Então, aí, na questão política, que seria assim, aquela política de pouca consequência, não, isso não tem não. Os técnicos, os diretores também são pessoas, ali já tem uma referência. Então, eu acho que o governo, tanto no anterior quanto nesse aqui agora, eles tiveram sempre o cuidado e o zelo de não fazer uma interferência, porque aquilo vai ter repercussão, qualquer coisa ali de desarrumado. O problema que isso pode gerar pode ser muito pior. Um apagão, uma coisa. E outra coisa, um desestímulo a investidores internacionais que venham para o Brasil. Então, eles têm muito cuidado com isso. E na EPF você passou um ano. Um ano. Aí, pós-EPE... Aí eu vim para Brasília, convidado pelo novo ministro, para ser secretário de Planejamento, que a EPF fica ligada à Secretaria de Planejamento. Isso em que ano, Rei? 2018 e 2019. Entendi. Então, assim, foi no governo passado. No governo passado, foi. Aí você foi para o Ministério de Minas e Energia. Energia, Aí, nessa área, tinha mais envolvimento político ou você conseguia também, dentro das suas competências técnicas, driblar isso? A questão política, ela ficava mais, e não pode ser diferente, com o ministro, sabe? O corpo técnico não se envolveu. Inclusive, o ministro blindou muita gente na época. Quer dizer, o ministro teve carta branca para escolher os seus secretários, entendeu? Não foi aquela indicação política. Mas como é que veio esse convite? Você já tinha relacionamento com ele? Não. Eu conheci ele quando ele foi indicado, aí ele foi em cada empresa ligada ao Ministério. Aí quando chegou na EPE, eu fiz 3 apresentações. Uma EPE, não podia ser diferente, né? Como é que funcionava a EPE, estruturação organizacional, os principais produtos. Depois eu fiz uma do setor elétrico, dando uma visão para ele do setor elétrico como um todo. E uma terceira, quais minhas prioridades se eu fosse ministro. Foi até uma ousadia, né? Acho que ele nem pediu isso, né? Se eu fosse ministro, eu atacava... Você deu uma aula para ele. Aí, a tarifa, essas coisas todas. Aí ele ficou impressionado. Aí quando foi depois disso para o secretário executivo, Marizete, rapaz, eu queria que esse cara viesse para Brasília. Mas aí eu não queria, porque eu já passei 4 anos andando em Brasília. Aí fizeram um apelo aí. Aí eu digo... Eu vou para esse novo desafio. Aí fui e saí por conta da pandemia, né? Porque na pandemia, primeiro todo mundo voltou, né? E eu voltei para Recife. Eu morava no hotel, o hotel tinha uns 5 moradores só que ficaram lá. E para o cara servir comida para aquele pessoal, o cara chegava todo fantasiado ali, né? Para poder servir aquele negócio. E eu já com essa certa idade, eu dizia, pô, se eu pegar aqui o Covid, eu vou ligar para um colega meu, rapaz, eu tô com Covid, me pega aqui, então... E Recife eu conheço, nós conhecemos os principais hospitais, essas coisas todas. Toda essa sua trajetória, durante esse tempo, você continuou como professor, se aposentou das aulas? Eu continuei como professor. A gente tinha aula no sábado, eu vinha sexta-feira de noite, no domingo voltava, entendeu? E como é que dormia nesse tempo? Você disse aí, são tantas empresas, tanta experiência. Ainda arrumou tempo de fazer um congresso fora do Brasil? Não, mas esse congresso já foi agora quando eu me aposentei. Das aulas. Das aulas. Mas como é que dormia, então, antes de... Não, dormir é sempre um problema, né, para quem faz muita coisa, entendeu? Mas dava para cochilar, para cochilar. Agora, o interessante disso tudo é que, assim, aí depois eu montei a minha empresa. Eu digo, já que eu estou aqui em Recife, aí montei minha empresa e agora estou como consultor, né?
E a diferença, Rave, de hoje você do lado da outra cadeira, né, como empresário, né, como consultor, para a sua experiência na parte que você trabalhava como um servidor do Estado mesmo, né? Existe muita diferença? Muita, porque você tem, veja só, as pessoas que são responsáveis e que têm realmente resultado a apresentar, você precisa tirar resultado das pessoas, né, dos seus colaboradores. E nós temos metas a cumprir. Então isso é um desafio muito grande, porque fazer gestão não é fácil, né? Primeiro você tem que deixar bem claro o que é que você espera de cada colaborador. Depois você ter uma metodologia, um sistema de acompanhamento e avaliação para verificar se aquelas metas estão sendo cumpridas adequadamente, que você tem que prestar contas ao Conselho de Administração, então essa coisa toda dos investimentos. Então, como eu sempre tive grandes equipes, então a responsabilidade é muito grande, muito grande. Você tem contas para prestar. E agora eu estou mais tranquilo porque eu tenho uma equipe muito reduzida. Então isso... e aí eu faço uma administração melhor dos meus horários. Por exemplo, eu preciso estar em São Paulo, eu preciso estar no Rio, eu preciso estar em Brasília uma vez por mês. Então, essa coisa eu administro, né? Organiza a agenda. Organiza melhor. Antes eu não tinha essa condição, não. E assim, como consultor hoje, você atua em todas as áreas do setor elétrico ou tem alguma coisa específica que você faz? Veja só, eu tenho um trabalho de relacionamento institucional, tá? Que aí consegue todos esses empreendimentos que são implantados em fase de implantação, ele precisa de algum relacionamento ou no planejamento ou no Ministério, ou na ANEEL, ou no operador do sistema, e algumas empresas nos contratam para que a gente possa ajudar nos processos. Porque aí você tem não só conhecimento do tema, você consegue fazer uma apresentação e aí convencer, porque o problema todo é você convencer quem vai decidir. Então esse é um trabalho que a gente faz. E agora nessa questão dessas novas tecnologias, também é um trabalho que está começando agora, é muito gratificante, nós já fizemos isso quando era GD, que agora GD hoje já está... Todo mundo já está meio que sabendo, né? Eu me lembro quando eu fazia projeto de 13.8, hotéis, padaria, e aí depois você cobrava um certo valor. Aí depois esse projeto todo mundo fazia. Eita, eu vou ter que sair para... Tem que arrumar um projeto diferente. Aí 69, depois 230, entendeu? 500, quando a concorrência vai chegando, você sai correndo dela e procurar um oceano azul, né? Sofisticar, né? Tem que agregar mais valor no seu produto, né? E aí, durante a consultoria, vamos chegar lá no que você citou muito bem, que é esse congresso que você faz em Portugal. Como você convida pessoas específicas, as empresas elas podem propor, por exemplo, uma grande distribuidora pode propor que um presidente participe, como é que funciona? Olha, é a conferência, né? Conferência Conibem, Ibero-Brasileira de Energia. Eu cuido da parte técnica, da parte de estruturação técnica, e tem um parceiro nosso, Paulo Menezes, da P+, que cuida da parte de eventos. Ele tem uma experiência muito grande, fez recentemente o SNPTE aqui para mais de 2.000 pessoas, né? Então, ele já vem a gente vem junto já. O know-how. O know-how da parte de estruturação, ambientação, mídia, essas coisas todas, é o Paulo. E eu da estruturação técnica e dos palestrantes. E o Conibem, diferentemente de outros encontros, é um ambiente de negócio. Quer dizer, as empresas vão lá para fazer negócio, não é para, olha, muito boa aquela palestra e fica só, né? Não, lá são coisas inovadoras. Então as empresas que têm produtos inovadores, tanto do Brasil, Portugal quanto Espanha e agora a França, vão para lá para vender aquele produto, a tecnologia. Então, esse ano, 2025, foi sobre transição energética, o desafio da transição energética. E aí nós fazemos um painel
de aspecto regulatório, com o regulador da ANEEL, Brasil, Portugal e Espanha. Com aspectos operacionais, discutimos a questão do curtemit, a questão da a gestão da operação de um sistema complexo como é esse do Brasil. A questão de margem de escoamento também, que é um desafio. A questão também, um painel sobre transição energética, o planejamento da transição energética. Então a EPE mostra o que o Brasil faz, o planejador português chama a mesma coisa. Então depois começa a ter uma infraestrutura portuária. Então o SWAP foi lá, apresentou todo o Porto de Sines, que é um porto importante, mais importante lá de Portugal, também apresentou. Então essa troca de experiência. A questão ambiental, então são 11 painéis, crédito de mercado de crédito de carbono. Então são coisas que da época que vai trazendo essa visão atual, né, do que está acontecendo. Produtos inovadores para exportação, para fabricação de hidrogênio. No caso, o SWAP apresentou esse motor a etanol. E aí você cria um ambiente, né, com o CEO das grandes empresas. Então, o que é que nós fazemos? Agora, esse mês, eu termino já primeira minuta do programa que vai ser no próximo ano. E, a partir daí, eu submeto algumas empresas, né, que já fazem parceria conosco e ver o que é que eles gostariam de... Depois disso, nós vamos atrás um viés, uma vertente para os palestrantes, quem é que poderia fazer aquelas palestras, que seja o top a nível mundial, e quem seria as empresas interessadas em patrocinar. Então, aí já deixa aí o seu contato para quem se interessar, grandes empresas que se interessarem em patrocinar. Em patrocinar, exatamente. Então, essas empresas, o fato de patrocinar, ela tem, dependendo da cota que ela tiver interesse em patrocinar, ela tem, digamos assim, algumas contrapartidas, né? Primeiro, a quantidade de convidados. Então, tem empresa que tem cota com 5, tem cota com 10, tem cota com 15, tem cota com 20. Depois, tem espaço para colocar estandes, e mostrar os produtos das empresas. Então, de tal sorte que o evento ele tem ficado em torno de 140, não pode mais do que 150. E nós inovamos esse ano, que foi interessantíssimo, que normalmente o ambiente é um ambiente que é um castelozinho, sabe? É um negócio muito charmoso, muito bonito. E você fazia tradução simultânea. Então, tradução simultânea é aquele monstrinho que o cara faz lá uma casinha, né, com tradução, depois um substitui o outro. E esse ano nós substituímos por um software americano que ficou interessante. Nós tivemos aqui um painel que tinha lá a foto dos palestrantes e o moderador, e ele sentado aqui, no meio a apresentação, e no outro terço a tradução simultânea. E o sistema é tão interessante porque você tinha lá inglês, português e espanhol. Então acabou aquele negócio de fone de ouvido, aquele negócio todo, entendeu? Então os caras vibraram, principalmente os ingleses, eles estavam lá tudo. E não tem, interessante o software, que não tem nenhum delay, quer dizer, eu falando aqui agora está em inglês lá ali, está em espanhol ali. Então já foi um avanço que nós proporcionamos. Mais um, né? Mais uma grande conquista. E assim, parabenizar por toda essa sua trajetória. Acho que todos nós estamos orgulhosos de ter uma pessoa daqui, de Recife, que traçou tantas coisas legais, tantas coisas bacanas. Mas para terminar, eu queria fazer uma pergunta, na verdade duas, né? Uma é se a engenharia foi gratificante para o senhor, se o senhor considera que foi gratificante. E a outra, de onde busca energia para continuar trabalhando com tanta vibração, com tanta alegria? Olha, eu acho que o fato de você fazer aquilo que gosta, né? E ser reconhecido, não só do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista financeiro, eu acho que essas duas coisas elas são importantes. Eu fui, por exemplo, segunda-feira, fui para Brasília à tarde,
Jantei com alguns colegas do setor, também um jantar de negócio. De manhã, passei a manhã toda lá na ANEEL, também resolvendo problemas que foram resolvidos, que isso aqui é importante. Depois fui no Ministério, cheguei aqui 11h30, mais ou menos, e 6 horas eu estava na academia. Quer dizer, ou seja, rapaz, muito cansativo. Quer dizer, eu não percebo isso, porque você fica fazendo aquilo que realmente não quer dizer que não canse, não. Porque o que realmente cansa é frustração, né? O que realmente cansa é derrotas sucessivas. E isso realmente... Mas na hora que você vê as coisas acontecerem, e eu sou de chegar, na minha época, chegar num lugar descampado, aqui vai ser uma subestação. Escolhi a subestação, fazia o projeto e depois, 3 anos, estava lá inaugurando. Então isso é muito gratificante. Da mesma forma que eu suponho que um médico, ao chegar uma pessoa totalmente numa situação de crítica de saúde, e ele se salvar, quer dizer, isso é um negócio, deve ser também lá eu diria assim, as situações que eles consideram gratificantes. Então, a engenharia, eu acho, digamos assim, tenho essa capacidade de realizar, quer dizer, você consegue ver efetivamente o resultado do seu trabalho, do trabalho de toda a equipe, né? Que você não consegue trabalhar sem equipe. E chegando realmente ao final, parabenizar para você, né, Rave? Um sucesso enorme, uma gratificação enorme. E queria que você deixasse um recado final para estudantes de engenharia, pessoas que estão em transição de carreira. Deixa aquele recado final de gratidão e muito obrigado pela sua presença. Olha, eu queria, para finalizar, mais uma vez parabenizar vocês, viu? Esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é muito importante. E eu sou um pouquinho bairrista, né? Eu já fiz entrevistas desse tipo aqui fora de Recife. E aí tudo bem, com outro nível de profissionais, etc. Aí quando eu vejo essas coisas aqui em Recife, eu fico assim muito animado e o entusiasmo passa a ser maior. A mensagem que eu deixaria para as pessoas, os adolescentes, os estudantes de engenharia hoje, mesmo quando eu dizia isso quando fui professor, eu me considero, acho que metódico também, metódico até muito mais, porque no caso específico da Poli, uma boa parte dos professores são professores, digamos assim, que são profissionais do setor. Então, ele tem condições de levar para os alunos o estado da arte da tecnologia. Então, isso é fundamental. Então, se eu puder dar um conselho, que eles realmente se dediquem, né? Todas aquelas aulas, elas são muito importantes, porque ele não sabe qual é a área que ele vai atuar. Eu me recordo que, de vez em quando, eu encontro alguns alunos que dizem: professor, olha, ainda pega aquela sua apostila que eu anotei, aquilo trouxe todo, porque eu estou agora na área de projeto tal. Então, você veja que valeu a pena. Então, e às vezes você passa por uma determinada disciplina e que talvez não tenha tido muita entusiasmo, mas é importante que aquilo poderá ser útil no futuro. Você nem né? sabe ainda, mas vai ser. Você nem sabe. Então, é gratificante quando você vê os alunos fazendo isso. E eu me lembro que se você consegue ser competitivo, ter foco, prestar atenção, até porque você não está indo compulsoriamente, você vai porque está querendo ir para a escola e aprender. Então, se você perder essa oportunidade, certamente você não terá outra oportunidade de aprender, e pode ser que isso seja um padrão na sua carreira profissional. Né? Eu me lembro que em alguns treinamentos de liderança que a gente fazia, você tinha que montar um determinado tipo de coisa, e aí tinha alguém que pegava o papel, o outro chegava, aí você já notava que o líder já ia chegando, e tinha uns que davam uma voltinha para lá, voltinha para cá, só que esse curso depois apagava, mas era filmado.
Aí era um constrangimento, você aqui. Porque o cara já bota de propósito. O negócio só cabe 5, ele bota 10, aí, entendeu? A cara fica. Então, isso aí quer dizer, então, eu sou muito grato aos meus professores, porque eu acho que de cada um deles eu aprendi alguma coisa. Então, essa é a mensagem. Muito obrigado, viu, Reive? Foi uma satisfação de receber. E fica a gente, curte aí o podcast da gente e compartilhe, viu, Reive? Certo, exatamente. Vou botar no meu LinkedIn, tem umas 3 mil pessoas, então... Obrigado, viu, Reive? Satisfação, meu amigo. Valeu. Obrigado a vocês, Gatão.